Carla, uma notícia aqui e uma confirmação que saiu, e é bem importante que a gente fique atento a ela, pelo menos uma nova variante de coronavírus que não circulava aqui no Brasil foi introduzida no país durante a Copa América, por causa da Copa América. Amostras colhidas no Mato Grosso, com 2 jogadores, um deles da Colômbia, o outro do Equador, que estavam com a doença, foram analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz. A necessidade de fazer aquele sequenciamento genético, né, para identificar qual é a variante. E o Brasil faz muito pouco sequenciamento genético, então é possível que a gente tenha mais variantes do que hoje a gente conhece e num volume, numa dimensão muito maior do que se sabe até aqui. Mas nesse caso, especificamente, o Instituto Adolfo Lutz identificou essa nova variante, que tem aqui o nome, por enquanto, de B.1.621. B.1.621. Variante até aqui inédita no país. Os testes positivos foram de um colombiano e de um equatoriano. Lembrando, Colômbia e Equador se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá, na abertura ali da Copa América no dia 13 de junho. A gente foi acompanhando ao longo da Copa América dos Jogos aqueles balanços que eram divulgados pela própria organização, junto com o Ministério da Saúde, sobre os casos de contaminados, né? Apesar do que disse o Ministério da Saúde, dos esforços colocados ali na tentativa de isolamento, de monitoramento, mas o fato é o seguinte: além desses casos que foram sendo registrados, agora a confirmação de uma nova variante em circulação no Brasil. O que chama atenção e que preocupa ainda mais é que esses jogadores viajaram, né, Carla? Eles viajaram aqui internamente, porque além do Mato Grosso, a seleção da Colômbia, por exemplo, teve partidas contra Venezuela, Peru, Brasil, Argentina e Uruguai em Goiás, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Então, agora tem um alerta que foi divulgado pelo governo do Mato Grosso sobre essa nova variante. Ainda não houve nenhuma palavra oficial por parte do Ministério da Saúde. Então, o governo federal não divulgou nenhuma informação sobre o assunto. Por enquanto, as informações foram divulgadas pelo governo do Mato Grosso e também pelo Instituto Adolfo Lutz, que confirmou essa nova variante introduzida aqui no Brasil, até então inédita por aqui. Pois é, Sheila. E quando se falava antes do início da Copa América, se usava aquela justificativa, aquele argumento de outros torneios sendo realizados no Brasil, né? Por que é que esses torneios não são ou paralisados, ou porque eles começaram? A diferença é justamente essa. A gente não tinha gente de fora entrando no Brasil e gente saindo daqui do Brasil indo para outros países, porque é o que vai acontecer, né? Essas pessoas que estão saindo daqui, elas foram testadas, elas vão ser testadas nos países de destino, né? E aí, então, a diferença é essa mesmo, é a abertura da possibilidade da circulação dessas cepas que não estavam aqui fechadas até então. Então fica aí, né? O problema das consequências, como diz o pensador, é que elas vêm depois, né? Pessoal, eu tô procurando aqui, Sheila, eu tô me esforçando, vou pedir até uma ajuda aqui para os nossos colegas da Band News FM do Rio, porque eu me lembro de ter visto uma manchete hoje de o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, se arrependendo. Ele disse que se arrependeu de ter liberado a presença de 10% do público na final da Copa América no Maracanã. A prefeitura acabou cedendo às pressões, e foram muitas, né, por parte da CBF, da própria Conmebol, para que houvesse essa presença de convidados, né? Não era exatamente público, não é o torcedor da seleção do Brasil e tal. Eram aquelas pessoas que era conveniente, presença conveniente no estádio, sabe? Para pagar patrocinador e tudo mais. Eu vou ver se eu encontro aqui essa notícia do prefeito do Rio de Janeiro, que, aliás... o Cristiano Pinho me ajudando aqui, ó. Boa. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, em entrevista a Miriam Leitão, disse que se arrependeu de ter liberado o Maracanã ao público, mesmo com limitação para a final da Copa América. Houve muita aglomeração e gente sem máscara. Obrigada, viu, Pinho, pela ajuda aqui, pela cola. Então foi a Miriam Leitão, grande jornalista, essa fala aí, essa afirmação do prefeito do Rio de Janeiro. E só lembrando, né, o prefeito do Rio de Janeiro, ele perdeu o pai, vítima da Covid-19. Ele, pessoalmente, foi atingido pela doença. E aí a gente consegue, talvez a partir disso,
medir o tamanho das pressões que se formam, pressões políticas, pressões econômicas, para uma pessoa que perdeu o pai ainda nesse ano de 2021 para a Covid-19, liberar a presença do público no estádio do Maracanã na final da Copa América. Que coisa!